Olá, que bom que você veio. É uma grande satisfação ter a sua companhia, pois hoje eu vou compartilhar uma grande conquista do vinho brasileiro. É o reconhecimento da primeira denominação de origem exclusiva para espumante fora da Europa. É a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, que fica na Serra Gaúcha. Sim, meu amigo, o nosso espumante é melhor que o argentino, é melhor que o chileno, é o melhor espumante da América do Sul. E eu digo sem medo de exagerar, os espumantes de Altos de Pinto Bandeira, sem dúvida alguma, são os melhores do Brasil. Fique comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, pois eu vou apresentar as características dessa denominação de origem, quais são os requisitos para que um vinho, que um espumante, possa estampar no rótulo o selo desta DO. Mais ainda, nós vamos degustar e provar esta maravilha da Cave Geiss, que é o Extra Brut Vitória, que sem dúvida alguma foi feito em Pinto Bandeira. Sou Maurício Ferreira e este é o canal Apaixonado por Vinhos, que eu dedico especialmente a você que quer aprender sobre vinhos. Por isso eu tenho certeza, meu amigo, se você quer aprender, você já está inscrito e já recebe toda semana a notificação de meus novos vídeos. Este vídeo, eu prometo a você, tem muito conteúdo e informação. Voltamos em 5 segundos com muita objetividade. Vamos colocar aqui o nosso espumante na água e gelo para que nós tenhamos uma degustação na temperatura adequada, que deve ser entre 6 e 8 graus. E eu quero saber de você, meu amigo, minha amiga, você já provou um espumante de Pinto Bandeira? Deixe a sua experiência registrada nos comentários, eu quero saber. Então vamos direto ao assunto, sem enrolação. Para uma perfeita compreensão da importância desse reconhecimento da denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, é importante que nós tenhamos em mente o conceito de indicação geográfica, e é muito simples. Sempre que uma região produz um vinho que ele acaba se destacando pelas suas características de qualidade, este vinho pode receber um selo desta região, que seria uma indicação geográfica, como forma de garantir que o vinho veio exatamente desta região reconhecida e bem como foi produzido conforme o costume da região. Isto é uma indicação geográfica. E ela vale não só para vinhos, mas para outros produtos e serviços. Só para se ter uma ideia, no Brasil há mais de 100 indicações geográficas nas mais diversas áreas de produtos e serviços. No Brasil, a indicação geográfica é reconhecida por um órgão federal chamado INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E aqui no Brasil foi adotado o mesmo sistema europeu e que nós temos duas modalidades de indicação geográfica. A mais simples é a indicação de procedência, IP, e um degrau acima nós temos a denominação de origem, DO. Qual a diferença? Vou explicar agora. A indicação geográfica para vinhos está ligada àquelas regiões que passaram a ser reconhecidas e ganharam uma certa fama em razão de seus vinhos. Mas o foco da IP é simplesmente a delimitação geográfica. Já na denominação de origem, também tem a delimitação geográfica, mas não é só isso. Os vinhos passaram a ser reconhecidos porque apresentam um terroir específico, isto é, os fatores naturais, climáticos, de solo, de relevo e a atuação do homem, como o homem faz o vinho, qual é o seu saber fazer, como é a tradição e a cultura do vinho naquela região que permite a produção de um vinho todo especial dos demais. Isso é denominação de origem. Foi longo o percurso até o reconhecimento da denominação de origem Altos de Pinto Bandeira. Tudo começou em 2001, quando os produtores de vinho de Pinto Bandeira se reuniram e fundaram a Asprovinho. E daí surgiu o sonho da região ter uma indicação geográfica do tipo indicação de procedência IP. Começaram os estudos e tudo se concretizou 9 anos depois, em 2010. Logo depois, em 2012, animados pela obtenção do selo da IP, desejavam os produtores a obtenção do reconhecimento de uma denominação de origem, pois eles tinham a certeza que o terroir Pinto Bandeira era tão especial que tinha um espumante que faz frente, inclusive, aos melhores do mundo. Assim, iniciou-se o projeto da denominação de origem Altos de Pinto Bandeira. E por que o nome é diferente? A IP é Pinto Bandeira, a DO é Altos de Pinto Bandeira, porque somente são aceitos
na denominação de origem Pinto Bandeira, os vinhedos que estão acima de 520 metros de altitude. Logo depois eu explico o porquê. E para a realização desse projeto, a Asprovinho contou com o apoio de inúmeros órgãos. O principal deles foi a Embrapa, o maior órgão de pesquisa de uva e vinho do Brasil, mais duas universidades, a Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de Caxias do Sul. Teve também o apoio da Prefeitura Municipal de Pinto Bandeira, obviamente. Assim, em 2022, percorrido todo esse percurso, assim em novembro, finalmente foi reconhecida a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira. Não se pode perder de vista que a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira é exclusiva para espumantes. Exclusiva para espumantes e tem mais, para espumantes produzidos conforme o método Champenoise. Champenoise é o modo de se fazer espumante como se faz em champanhe. Mas tem um detalhe, Champenoise passou a ser uma expressão, uma marca registrada de champanhe e ninguém mais no mundo pode colocar no seu rótulo método Champenoise. Assim, produtores do mundo inteiro, ao elaborarem um espumante seguindo o método de champanhe, pode colocar no rótulo tão somente método tradicional. E é o que ocorre com os espumantes aqui de Pinto Bandeira. Existe uma outra forma de fazer espumante diferente daquela feita em champanhe? Existe. O que caracteriza o espumante é uma segunda fermentação. O vinho, ao ser preparado, ele é fermentado, o vinho está pronto. Aí ele passa por uma segunda fermentação. Se a segunda fermentação for realizada em grandes tanques de inox, é o método Charmat, que foi desenvolvido pelo enólogo italiano Federico Martinotti. Mas a segunda fermentação pode ser realizada no interior da garrafa que você vai comprar. Quando a fermentação ocorre, a segunda fermentação ocorre no interior da garrafa, aí nós temos o método tradicional. E é exatamente esse método que é utilizado para a elaboração dos espumantes de Pinto Bandeira, ou melhor, de Altos de Pinto Bandeira. Já estou com sede. Antes de continuar, nós temos muita informação ainda. Eu vou abrir o nosso espumante Victoria Geiss Extra Brut Reserva Vintage, elaborado pela Cave Geiss. Vamos abrir aqui rapidamente e ver o que nós temos nessa maravilha elaborado pelo grande Mário Geiss. Importante, a hora que você for abrir um espumante, você sempre coloque a mão em cima da rolha ao soltar a gaiola, porque isso pode explodir. Inclusive aconteceu na casa de um amigo no último sábado. Aí você segura a rolha e simplesmente gira a parte de trás. Você deve inclusive evitar que tenha uma grande explosão, porque se faz barulho você perde gás, perde borbulha, perde a elegância do espumante. Bem delicadamente, só fazendo um pequeno puff. Assim, beleza. Vamos lá então com o nosso belo espumante. Já estou sentindo, ó, que beleza. Essa é a pressa e a sede. A gente ensaia o vivo e até derruba um pouquinho de espumante na mesa. Saúde! Nota 10! Uma delícia! Nós temos aqui um espumante frutado, com frutas cítricas, uma riqueza de frutas cítricas e ainda, deixa eu só confirmar, umas notas de amêndoa e mel. É uma delícia, uma acidez alta. Estou falando com você aqui, estou salivando. Um final longo. Vou deixar para você um link desse espumante na descrição. Existe um da Cave Geiss que é um pouco mais simples do que esse, talvez você interesse. Aí é um kit de 3 vinhos. Todos esses espumantes são vendidos na plataforma da Amazon. Eu escolho a Amazon porque ela entrega facilmente em qualquer local do Brasil. Importante, sempre que eu abro o espumante, eu uso uma tampa como esta, especial para espumante, em que você segura aqui e você simplesmente não perde mais o gás, não perde a borbulha. E quando eu estou servindo o espumante para os amigos, se eu não quero deixar na água com gelo, eu uso essa camisa, essa capa térmica, que é ideal para espumante. Você deixa ela no congelador e na hora de usar, você simplesmente coloca ela sobre o espumante, ela mantém na temperatura adequada por um bom tempo. Vamos entender um pouco melhor como é esse sistema do método tradicional da segunda fermentação na garrafa. É exatamente assim que é feito o champanhe, é assim que é feito o espumante em Pinto Bandeira, é assim que foi feito esse Cave Geiss Extra Brut Victoria.
Tudo passa no início com a elaboração do vinho base. No caso do nosso espumante, é um blend, uma mistura de Chardonnay e Pinot Noir. Então, o Chardonnay e a Pinot Noir são feitos separadamente. Depois é realizada a mistura e o blend. Aí essa mistura, esse blend, esse vinho chamado vinho base, é colocada na própria garrafa do espumante. Mas é acrescentado nessa garrafa um licor de tiragem. Chama licor de tiragem justamente porque é este licor que vai tirar a espuma, vai produzir as borbulhas. O que é o licor de tiragem? Nada mais é que uma mistura feita com o próprio vinho que já está na garrafa, mais levedura e açúcar. Então o licor de tiragem colocado na garrafa, a garrafa é fechada. Se eu tenho levedura, se eu tenho açúcar, ocorre uma segunda fermentação. A levedura consome o açúcar, produz pelo menos 1 grau a 1,5 graus de álcool e gera gás carbônico. Como a garrafa está fechada, o gás carbônico fica dissolvido no líquido do vinho e aí quando você abre, surgem as borbulhas e a linda perlagem, como nós vimos aqui no nosso espumante. Mas tem algo que é mais interessante que ocorre depois da fermentação, que eu vou contar agora, é a autólise. Para você que ficou interessado na tampa e na capa térmica, vou deixar na descrição um link, caso queira, para que você faça a sua aquisição. Não é caro, é barato, vai lá conferir. Vou tomar mais um pouquinho de espumante e vamos prosseguir. Na segunda fermentação na garrafa, depois que ela acaba, ocorre algo fantástico chamado autólise. Esse é agora o coração do espumante. Vou explicar. Chega um momento que a levedura consome todo o açúcar do licor de tiragem. Sem alimento, a levedura morre. Levedura é um micro-organismo e à medida que ela morre, ela vai se partindo, vai se quebrando, vai se dissolvendo. Este é o sentido da palavra autólise. E à medida que ela vai se dissolvendo, ela vai liberando no vinho pequeninas partículas de proteínas chamadas nanoproteínas. Essas nanoproteínas é que vão gerar uma certa cremosidade para o espumante. E além da cremosidade, são as nanoproteínas e é exatamente as leveduras que vão entregar para o espumante aromas de panificação, de massa de pão, de brioche. É uma delícia. Quanto maior o tempo de autólise, isto é, quanto mais tempo o vinho permanece nas caves maturando, maior serão essas características de brioche, de panificação e dessa cremosidade. Uma informação adicional. A denominação de origem Altos de Pinto Bandeira exige que o espumante tenha, no mínimo, 12 meses de autólise. Esse nosso Victoria Extra Brut tem 24 meses, então as notas autolíticas já estão bem presentes e eu gosto, são maravilhosas. Fora da Europa, a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira é a primeira para espumante produzido pelo método tradicional. Na Europa tem pelo menos 3 regiões famosas, 3 denominações de origens famosas. Champagne na França, conhecida por todos, Franciacorta na Itália e Cava na Espanha. Não existe nada parecido, nenhuma região reconhecida como denominação de origem para espumante no método tradicional em outras parcelas do mundo, como por exemplo, nos Estados Unidos não tem, na Nova Zelândia não tem, na Austrália não tem, na América do Sul não tem. Por isso, a grande importância desse reconhecimento. Os estudiosos da Embrapa, os pesquisadores da Embrapa chegaram à conclusão técnica e documentada de que os espumantes de Alto de Pinto Bandeira têm uma estrutura técnica, a sua denominação de origem, tão forte e tem uma boa qualidade tão elevada que faz frente, sem problema algum, aos melhores espumantes do mundo. E entenda-se, Champagne e Franciacorta. A nossa denominação de origem, Altos de Pinto Bandeira, fica no coração da Serra Gaúcha e tem 65 quilômetros quadrados e alcança 3 municípios. A maior parte da nossa DO está no município de Pinto Bandeira, em torno de 76%. 19% fica no município de Farroupilha e em torno de 4% no município de Bento Gonçalves. Lá nós temos uma altitude média dos vinhedos de 632 metros, o que confere um clima ameno. O relevo lá é todo montanhoso, é um relevo lindíssimo, uma paisagem maravilhosa que vale a pena uma visita.
Exatamente a altitude, aliada ao clima ameno, é que oferecem condições fantásticas para a produção de uvas destinadas a espumante. Eu explico. Como a temperatura é amena, o período de maturação, os dias de maturação, são mais extensos. E quanto mais se demora para a uva maturar, mais acidez ela retém. E a acidez é um elemento importantíssimo para o espumante. Tanto que o champanhe se caracteriza por ser o espumante de mais alta acidez que existe na face da terra. O nosso Pinto Bandeira chega perto. E com isso nós temos então um vinho de alta qualidade. É interessante ainda destacar que o clima ameno permite uma maturação com pouca concentração de açúcar. E isso é importante para o espumante. Por quê? É justamente o açúcar que vai ser convertido em álcool. E nós não queremos espumante com mais de 12,5% de álcool. Lembre-se que eu disse que durante a fermentação na garrafa, geralmente se acrescenta de 1 a 1,5 grau de álcool. Assim, essa pouca concentração de açúcar, devido à altitude e o clima ameno, fornece um vinho base de excelente qualidade para a produção de espumante. Na região de Pinto Bandeira convivem então as duas indicações geográficas. A primeira, que foi a indicação de procedência, e agora a denominação de origem. Mas com a diferenciação de que a denominação de origem é muito mais rigorosa para acolher os seus espumantes. Tanto é assim que somente 4 vinícolas é que correram atrás de todo esse processo para o reconhecimento da DO. E somente 4 vinícolas hoje podem estampar no rótulo dos seus espumantes o selo Denominação de Origem Altos de Pinto Bandeira. São seguintes as vinícolas em ordem alfabética: Vinícola Aurora, Cavigaice, Dom Giovanni e Valmarino. São vinícolas que produzem já espumantes de altíssima qualidade, e quero destacar para você, não significa que agora que foi reconhecida a DO, que nós teremos espumantes de alta qualidade. Não, é o contrário, porque nós tínhamos espumantes de alta qualidade, é que a DO foi reconhecida. Assim, caso você encontre em qualquer loja, em qualquer mercado, espumante de Pinto Bandeira, IP Pinto Bandeira, elaborado por uma dessas 4 vinícolas, pode ter certeza que você já está provando um espumante que vai ser depois produzido com o selo Denominação de Origem Altos de Pinto Bandeira. Vamos ver agora alguns dos requisitos que são exigidos para que um espumante possa ter no seu rótulo o selo da Denominação de Origem Altos de Pinto Bandeira. Essas exigências começam no vinhedo e vão até ao engarrafamento. Um dos pontos importantes é que nós temos hoje, como eu disse, apenas 4 vinícolas que aderiram à DO. Existem outras vinícolas, pelo menos mais 6 ou 7, em Pinto Bandeira, que ainda não decidiram. Fora isso, nós temos pequenos produtores de uva, que caso eles se enquadrem em todos esses requisitos, eles poderão vender suas uvas justamente para essas vinícolas que já aderiram à denominação de origem. Vou repetir, é a Aurora, a Cavigaice, a Dom Giovanni e a Valmarino. Vamos lá então. Uma das primeiras exigências é que os vinhedos estejam a 520 metros no mínimo de altitude. Assim, vários vinhedos, principalmente da região mais periférica da IP Altos de Pinto Bandeira, estão desclassificados e não são autorizados a produzir vinho com o selo DO Altos de Pinto Bandeira. Fora isso, nós temos que somente são permitidas 3 castas, que é a Pinot Noir, a Chardonnay e a Riesling Itálico. Interessante que a Cavigaice não usa Riesling Itálico, usa somente Chardonnay e Pinot Noir, que são as 2 uvas mais famosas na região de Champagne. Qualquer outra vinícola que queira no seu blend, que geralmente o espumante é um blend, utilizar também a Riesling Itálico, o máximo que ela pode entrar é 10% do blend e nada mais. Também é interessante que somente é autorizado o sistema de condução de videiras chamada espaldeira, que é aquela que tem aqueles cavaletes em que as videiras têm uma maior aeração e exposição solar. Não é autorizado o sistema chamado latada, aquele que tem um aramado e os cachos de uva ficam pendurados. É muito comum esse sistema no Rio Grande do Sul. Uma ou outra vinícola que tenha hoje vinhedo no sistema latada e que aderiu à denominação de origem, terá um período de transição para converter esses vinhedos em espaldeira.
Também foi autorizado na denominação de origem o uso de barricas de carvalho no vinho base. Tudo isso para produzir um espumante de maior complexidade. E o mais importante, o método tem que ser o tradicional, com um período mínimo de 12 meses de autólise. Opa, eu estava esquecendo. 2 pontos importantes também. Somente é permitida a colheita manual. Em Altos de Pinto-Bandeira não se pode utilizar colheita mecânica. E, na hora que vai fazer a prensagem das uvas, não pode correr no desengace, não pode tirar a uva do cacho. A prensagem tem que ser de cachos inteiros, exatamente como se faz em champanhe. Por quê? Com a prensagem de cacho inteiro, você tem uma prensagem mais delicada. E é, inclusive, sistematizado a pressão máxima que se pode colocar nesses cachos, de maneira que se tire uma quantidade de suco suficiente para produzir um vinho de altíssima qualidade. Sem prejuízo, depois de ter tirado o que a gente chama de mosto-flor, separado para a elaboração dos espumantes Altos de Pinto-Bandeira, o produtor querendo pode acabar de prensar as uvas e produzir qualquer outro vinho que não vai levar, evidentemente, o selo da DO Altos de Pinto-Bandeira. Mesmo que o produtor tenha cumprido todos os requisitos exigidos que nós já mencionamos, isso não é suficiente. Ele ainda não pode lançar no mercado o seu espumante e colocar o selo Denominação de Origem Altos de Pinto-Bandeira. O que ele tem que fazer? Tem que submeter o seu espumante a cada safra à análise. E quem fará essa análise é o órgão chamado Conselho Regulador da Denominação de Origem. Serão feitas análises químicas e, mais importante, será feita uma degustação às cegas, em que os examinadores vão avaliar se aquele espumante atende a toda a expectativa ou a tipicidade, aquilo que se espera de um espumante de Altos de Pinto-Bandeira. O Conselho Regulador também estabeleceu que é possível que o produtor mencione no rótulo a safra, pois não é comum que o espumante tenha no rótulo a sua safra, porque geralmente são feitos blends de várias safras, mas como lá em Altos de Pinto-Bandeira há uma regularidade de qualidade em todas as safras, é sim muito interessante que eles estampem a safra da qual o vinho foi elaborado. Com a única observação que o blend tem que ter pelo menos 85% da safra que consta no rótulo. Além disso, tem mais alguns termos que o Conselho Regulador autorizou para que conste no rótulo do espumante. Um deles é o termo cuvée. Cuvée significa blend. Assim, o vinho pode ser um blend de Chardonnay, Pinot Noir e Riesling itálico, ou somente Chardonnay e Pinot Noir. O espumante de Altos de Pinto-Bandeira pode ser de uma única uva? Pode. Caso seja somente de Chardonnay, nós teremos aí um espumante Blanc de Blancs. Caso seja um espumante somente de Pinot Noir, nós teremos aí um espumante Blanc de Noirs. Vamos seguir. Também é permitido que o espumante conste a expressão reserva. O que é reserva? É fácil de entender. O tempo mínimo de autólise em Altos de Pinto-Bandeira é de 12 meses. Mas, se o vinho permanecer 24 meses em autólise, quando eu digo vinho, eu me refiro ao espumante. 24 meses em autólise, nós teremos um reserva. Esse nosso Vitória Extra Brut da Geiss é um reserva. E, caso o espumante tenha 36 meses de autólise, nós teremos um Gran Reserva. E mais interessante é o termo que surge millésimé. Millésimé é uma expressão comum em champanhe de grandes safras. Se eu tenho um vinho reserva, ou um vinho Gran Reserva safrado de uma única safra, eu posso então constar que esse vinho reserva ou Gran Reserva é um millésimé. Até esqueci do meu espumante, deixa eu me refrescar um pouco. Caso você tenha interesse na tampa, na capa, ou mesmo em um espumante de Pinto-Bandeira, vou deixar o link para você na descrição. Quero saber, meu amigo, minha amiga, você já provou algum espumante de Pinto-Bandeira? Mesmo antes da criação da denominação de origem? Eu quero saber, deixe aí a sua experiência nos comentários. É importante que você saiba, todos os vídeos do canal são uma produção independente. Se você gosta do canal, gostou desse vídeo, quer colaborar, deixe o seu valeu demais, que será muito bem-vindo e vai nos auxiliar na produção dos vídeos futuros.
Inscreva-se no canal, você só tem a ganhar. O que é que você ganha? A notificação a cada semana quando eu postar um novo vídeo. Assim você não perde nada. O seu like também é importante para mim, pois é pela sua inscrição e pelo seu like que eu vou saber que o vídeo está tendo uma boa aceitação. Compartilhe aquilo que é bom, a gente divide com os amigos. Lembre-se, sempre, no mundo do vinho, quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia o seu vinho. Saúde para você, um forte abraço e até o próximo vídeo.